tarde. Hoje a nossa aulinha de ciências, nós vamos continuar falando sobre esses seres vivos, que são as plantas. Nós vamos falar um pouco mais hoje sobre as plantas precisam de água, tá? Então, no nosso livro didático, nós vamos ver aqui na página 23 algumas partes e quais são as funções de cada parte desse ser vivo. Então, olha só, a gente fez um resuminho aqui para ficar mais fácil. Nós temos aqui, ó, como que acontece então essa absorção da água por esses seres vivos, ou seja, pelas plantas. Então, nós temos aqui três partes que são fundamentais para que esse processo ocorra. Nós temos as raízes, o caule e as folhas. Então, qual é a função das raízes? As raízes, elas são responsáveis por fixarem, né? Elas fixam as plantas no solo, ou seja, na terra, e absorvem a água e os sais minerais. Então, as plantas elas precisam desses dois nutrientes aqui, ó, necessários para que ela sobreviva, né? Além da luz solar. Então, nós temos aqui, ó, a água e os sais minerais. Esses sais minerais, nós, seres humanos, seres vivos também, necessitamos desses nutrientes. Mas de que forma que nós conseguimos eles? Através de alguns alimentos, né? Então, nós temos o leite, nós temos algumas frutas, algumas verduras, ovos, e nós conseguimos, então, esse tipo, né, de proteína para o nosso organismo. Então, nós temos aqui agora o caule. Ele sustenta as plantas, né, transportam a água e os nutrientes. Então, olha só, as raízes, elas fixam e retiram tudo aquilo que ela precisa do solo. Então, por isso que é importante essa parte. Então, o que ela vai fazer? Depois que ela sugar o caule, tem alguns caninhos, umas partes bem fininhas dentro do caule da planta, que vai fazer esse processo aqui, ó. Esse transporte vai levar a água e também todos os nutrientes necessários para o restante da planta, para as outras partes, né? Depois eu tenho as folhas. O que as folhas vão fazer? As folhas, elas são responsáveis, olha, parte onde as plantas perdem a água. Então, nós temos como se fosse a respiração da planta. Ela vai, né, jogar esse excesso de água que ela não necessita mais, aquilo que ela vai sobrar, ela vai eliminar através das folhas, né, onde acontece o processo da fotossíntese, que é a alimentação da plantinha, que acontece de uma forma diferente em nós seres humanos, né? Então, nós vamos agora continuar, nós vamos falar um pouco mais sobre essa parte aqui, que vai falar que as plantas, elas também precisam se alimentar e respirar, ok? Bom, nós vamos agora falar um pouquinho sobre as plantas se alimentam e respiram. Esse processo, ele acontece ao mesmo tempo, tá bom? Olha só, nós temos aqui algumas palavras diferentes, mas aí nós vamos ver que são palavras que nós conhecemos, coisas que a gente já sabe como que isso acontece. Só que nós precisamos entender o passo a passo. Então, olha só, as plantas precisam de energia para viver. Então, essa energia é da mesma forma que acontece conosco. Nós conseguimos a energia para as nossas atividades físicas, né, para nos locomovermos, através dos alimentos que nós ingerimos. As plantas também precisam de alimento. Então, elas precisam adquirir a energia necessária através, né, de nutrientes que retiram do solo, como a tia Angela falou. E como que isso acontece? Ao mesmo tempo que acontece a respiração. Então, nós precisamos lembrar que alguns elementos são importantes para que isso ocorra. Primeiro, precisa ter a luz solar, precisa também da água e os nutrientes que tem no solo, tá? E também nós temos um componente que tem no ar, que é o gás carbônico. Ele também contribui para que isso aconteça. Então, olha só, nós temos aqui, ó, na fotossíntese, as plantas transformam o gás carbônico e água em glicose. Então, nós temos dois componentes aqui, que é o gás carbônico e a água. A tia não sublinhou aqui, ó, nós temos a água também. Então, o que a plantinha faz? Através de uma substância que é chamada clorofila, tá? Que nós temos, aquela cor verde da planta é responsável por isso. Então, o que ela faz? Através dessa substância, ela vai estar
transformando o gás carbônico, que é esse ar que nós temos, né, poluído, vamos dizer assim, no nosso ar, e vai transformar juntamente com a água em glicose, que é um tipo de açúcar, que essa plantinha vai estar se alimentando dessa glicose. Depois, esse processo também ele vai acontecer a liberação do gás oxigênio. Então, o que a planta faz? Quando ela está se alimentando, né? Quando acontece aqui a fotossíntese, ao mesmo tempo que ela vai estar tirando nutrientes do solo, retirando a água, né? Levando para o caule, para as folhas, onde ela vai estar eliminando a água através das folhas, ela também vai fazer isso aqui para nós, ó. As plantas vão funcionar como pulmão, né? Para nós. Então, ela vai absorver esse ar, que é o gás carbônico, e vai liberar para nós, através das folhas, o gás oxigênio, que é o ar puro que nós precisamos para respirar, tá bom? Então, vocês vão fazer agora a atividade da página 25, depois vocês vão fazer a página 26, depois nós vamos marcar aqui essa experiência, tá? Que vocês precisam plantar aqui, mas vocês já fizeram do feijãozinho, tá bom? Então, eu acho que não vai ser necessário. E depois nós vamos na sequência falar um pouquinho que as plantas também se reproduzem. Então eu quero que vocês façam agora a página 25 e 26, tá? Daquilo que a tia explicou. E depois a gente vai continuar falando sobre as plantas se reproduzem. Vamos falar um pouco mais agora sobre a reprodução das plantas, tá? Então como que vai acontecer essa reprodução? Através das flores, tá? Então as flores, elas são responsáveis por esse processo de reprodução. Então, por isso que quando a gente vê uma plantinha como a flor, a gente percebe que ela está reproduzindo. Por exemplo, a gente está vendo aqui agora, tem um cajueiro do outro lado e já está cheio de flor. Então, o que vai acontecer? Algumas plantas têm duas partes dentro da própria flor, que é a parte masculina e a parte feminina. E aí, a parte masculina é o pólen. Esse pólen, ele vai ser levado através do vento ou ser levado através de alguns insetos, as abelhinhas, igual tem naquele filme que vocês já viram, né? Que as abelhinhas precisam levar o pólen, porque senão as flores vão acabar e as plantas. E aí, esse processo acontece através do pólen, né? Que vai acontecer a fecundação dessa flor, essa florzinha vai gerar uma sementinha e essa sementinha depois vai originar outra planta. Então, quando a gente percebe, né, que tem alguma plantinha cheia de flores, a gente está percebendo que ela vai se reproduzir, vai dar frutos, esse fruto depois vai ter uma semente e o processo acontece todo novamente. Então, é dessa forma que acontece a reprodução das plantas. Então, Tia Ângela precisa que você faça agora a atividade da página 30, tá bom? Vocês vão resolver as atividades aqui. Começa na página 29. Aí você vai ler o textinho, o beija-flor, vai fazer a página 30 e na sequência nós vamos fazer a correção das 3 páginas, tá? Nós vamos fazer a correção da página 25, 26 e depois a 30. Vamos corrigir então, crianças? A página 25, nós temos aqui um tomateiro. Vocês vão recortar as partes da planta, vão colar com bastante cuidado para não colar no lugar errado, tá bom? E depois vocês vão escrever o nome dessas partes. Então, nós temos aqui, ó, a letra B, com o tomateiro completo, escreva o nome das partes que estão indicadas. Então, nós temos aqui, ó, a primeira parte que você vai escrever, está indicando a folha. A segunda parte está mostrando o fruto, tá? Você vai ter que colar o tomate aí. A terceira, você vai colar a flor. Então, você vai escrever flor aqui. A quarta, tá mostrando o caule, né? Tem um pedacinho do caule para você colar aqui. E a última, você vai colar a raiz que tá faltando. Então, nós temos aqui, ó. Então, você vai escrever folha, fruto, flor, caule e, por último, a raiz. A número 2, você vai ligar as partes da planta às suas funções. Então, nós temos aqui, ó, local em que ocorre a fotossíntese. Então, nós já sabemos que acontece através da folha. Então, você vai ligar lá na folha. Letra B, absorve água e sais minerais. Qual é a parte que faz isso? A raiz. Você liga lá na raiz. Letra C, transporta a água das raízes para as outras partes da planta. O caule, né? Então, liga lá no caule. Letra D, local por onde sai a água sai da planta, desculpa. É a folha. E a última,
fixa a planta no solo. Então, Tia Ângela já falou, vocês já sabem que também é a raiz. Então, nós temos duas respostas iguais. Folha 2 vezes e raiz 2 vezes, tá bom? Agora nós vamos fazer a correção da página 26. Vamos corrigir, crianças? A página 26, nós temos aqui uma plantinha toda murcha, quase morrendo. E aí tá pedindo para você assim, ó, depois que você analisou a imagem, o que poderia ter acontecido para a plantinha de Lúcia murchar? Bom, então nós sabemos que uma das coisas principais que a planta precisa para sobreviver é a água, né? Então, com certeza essa planta não recebeu a água necessária ou suficiente, né, para que ela pudesse se nutrir, então ela ficou murcha. Aí nós temos aqui a letra B. De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Nós temos, a Tia Ângela já falou, mas nós precisamos agora repetir. Então, olha só, além da água, que é uma das coisas fundamentais, ela também precisa de solo e luz solar, tá? Isso é de forma geral, porque nós temos vários tipos de plantas, cada uma vai se adaptar em um ambiente diferente, mas esses são os 3 elementos fundamentais para que uma planta consiga ficar saudável. A número 4, nós temos 2 ilustrações. Uma plantinha que ele vai colocar um saquinho e vai tampar a luz solar. A outra, ela tem sim a luz solar. Então, qual das 2 plantas terá dificuldade para sobreviver? A planta A ou a plantinha B? Então, dificuldade, vocês perceberam, né? Então, vai ser a plantinha A, porque ela não vai receber a luz solar, com certeza ela vai começar a ficar doente e vai morrer, né? A letra B, nós vamos completar as frases e as palavras que nós temos que completar são essas aqui, ó. As plantas precisam para realizar o processo da fotossíntese, luz. Aí ela vai realizar o processo da fotossíntese e, por último, ela vai produzir o seu próprio alimento. Então, por último, agora nós vamos fazer a correção da página 30, ok? Vamos concluir? A correção da página 30, nós temos uma frase. Nessa frase, você vai ler com atenção, vai descobrir quais são as palavras que não estão de acordo com o poema. Então, nós temos, ó, o poema narra uma cena em que o beija-flor está parado ou voando. Qual das 2 vocês riscaram? Então, foi parado. O beija-flor voando, que é correto. Em busca de alimento ou descanso? Aí você vai riscar descanso. Durante a manhã ou tarde? Aí você vai riscar tarde. Então, nós temos 3 palavras aqui, ok? E isso de acordo com a atividade que vocês leram aqui anterior, tá bom? Depois, a letra B. Qual é o alimento que o beija-flor busca nas flores? Então, a Tia Ângela já falou que tem uma parte que é o néctar, né? Que é a parte que alguns alguns insetos se alimentam dessa parte que é a plantinha, que a florzinha produz. Então, o néctar. A letra C, ao se alimentar, o beija-flor também, ele vai auxiliar na reprodução das plantas. Foi que a Tia Ângela deu o exemplo lá das abelhinhas, levando o pólen de uma flor para outra. E esse processo é chamado de polinização. Vocês lembram dessa palavra lá no filme? Pois é. Número 2. Nós temos aí uma cutia. Aí o que ela fez? Após ela se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar a semente. Então, quando ela faz esse processo de enterrar a sementinha, o que vai acontecer? A letra A. Quando ela enterrar, vai acontecer a fecundação, a dispersão ou a polinização. Então, nós já percebemos que tem uma palavra aí que é correta, 2 estão erradas. A primeira, a fecundação, ela não acontece dessa forma, né? Enterrando lá uma sementinha. Depois, nós temos aqui, ó, a dispersão, que pode ser a resposta correta, e depois polinização. A polinização, ela é feita através dos insetos, né? Eles vão e polinizam, ou seja, leva o pólen de uma florzinha, de uma plantinha para outra. Então, a resposta correta é a do meio, a dispersão, que também é uma forma, ou seja, um auxílio que acontece para que as plantas possam continuar se reproduzindo, né? E por último, nós temos aí, ó, de que outras formas os animais podem contribuir com a reprodução das plantas? Bom, aí nós temos a polinização, que a Tia Ângela já falou, né? Que é aquele processo que eles vão estar se alimentando e ao mesmo tempo carregando o pólen das flores e vão fazer esse processo com que as plantas se fecundem e automaticamente vai acontecer a reprodução, tá bom? Então, crianças, por hoje é só, tá? Nós vamos parar por aqui. Nós concluímos então
ao nosso conteúdo de ciências. Qualquer dúvida, a Tia Ângela está aqui para auxiliá-los. Um beijo.